vou chamar um breve intervalo comercial para quem nos assiste aqui pela Fast TV. Claro, a gente já volta rapidinho com a nossa programação normal. Continuamos aqui pelo YouTube com a nossa programação e eu já vou mudar de assunto, mas antes disso, vocês já perceberam, né, que agora a gente está criando debates aqui nesse momento de pré-eleição e hoje tenho convidada, mais uma convidada especial para debater vários assuntos conosco e hoje a gente convidou a jornalista e ex-deputada Joyce Hasselmann, que gentilmente aceitou passar aqui o programa comentando com a gente alguns assuntos importantes. Então, eu já quero falar com ela, deputada. Eu sempre vou chamá-la de deputada. Se incomodar, me fale, que a gente muda aí o seu crédito. Mas muito obrigada pela participação conosco. Prazer é todo meu. Café? Bom dia. Bom dia, bom dia. O café é importante, importantíssimo. A gente que é jornalista vive à base de café. Os meus hoje já passaram, inclusive, da cota. Deputada, a gente vai hoje falar muito sobre período pré-eleitoral, pré-campanha e também sobre toda essa divergência que vem acontecendo dentro da família Bolsonaro, que acabou mudando um pouco aí os caminhos das pré-campanhas. E já que eu estou falando do Flávio, a gente vai começar falando sobre isso para começar os nossos comentários. Tem a apuração da coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, que mostra que Flávio Bolsonaro estava aqui no Brasil no dia da famigerada Festa das Astronautas, promovida por Daniel Vorcaro, lá em Nova York. As informações são da coluna do Gadelha, que apurou os seguintes dados com o Senado Federal. De acordo com os registros da Casa Legislativa, o senador participou presencialmente das sessões deliberativas do Senado nos dias 14 e 15 de maio em Brasília. Os dados também mostram que no dia 16 de maio, Flávio cumpriu a agenda no Rio de Janeiro e só embarcou para os Estados Unidos no dia 24 de maio para Washington, para compromissos oficiais. A divulgação dos registros ocorre em meio àquela polêmica gerada após a circulação de boatos sobre a presença de Flávio Bolsonaro nessa festa das astronautas. Segundo a coluna, a documentação do Senado é usada pela defesa de Flávio para sustentar que ele não estava presente nessa festa. E por que esse assunto voltou a ser falado, sendo que nem de Vorcaro mais a gente estava falando na semana passada? Porque a Michele Bolsonaro, depois das divergências com Flávio Bolsonaro, acabou divulgando um vídeo do ex-governador Antony Garotinho falando sobre essa festa, o que gerou aí uma suspeita de que Flávio Bolsonaro estivesse presente. Mas antes da gente continuar o assunto, quero voltar do intervalo comercial para quem nos acompanha aqui da Fast TV. E agora sim, a gente segue numa discussão aqui sobre a festa das astronautas e a defesa de Flávio Bolsonaro. E eu já quero perguntar para a Joyce o seguinte, Joyce, Michele e Flávio Bolsonaro, vale tudo agora até repercutir vídeo do Antony Garotinho sobre um evento que ela nem sabe se o Flávio estava participando? Michele Bolsonaro decidiu mostrar as garras, né? Porque até então a gente sabia que todo mundo sabia, e quem conviveu com ele sabia ainda mais que os dois não se suportavam. Nenhum dos filhos do Bolsonaro tem relação com a Michele, né? A relação é muito ruim. Agora, nesse momento, né, em que ela sentiu o gostinho da política, de ter um pouco de poder, de entrar num embate ali com o Flávio Bolsonaro e ganhar em alguns locais, perder em outros, né, que é o caso do Ceará, ela mostrou as garras, né, e foi pro tudo ou nada com o Flávio. A história da Noite das Astronautas não muda muita coisa a situação do Flávio Bolsonaro, que tinha o irmão Vorcaro. Né? A situação do Flávio é muito pior do que ele ter participado de uma noitinha com prostitutas de luxo. Então, assim, a gente, pelo que eu conheço da Madeira, né, das duas Madeiras, a gente vai ter novos embates por aí, a gente vai ter nova troca de acusações por aí. O Flávio é mais macaco velho, então, claro que o Flávio vai deixar o grosso da briga mais para dentro de casa. Já a Michele, ela está botando o pé nesse terreno pantanoso que é da política há pouco tempo. Então, ela é menos experiente, né? E por isso saiu aí mostrando, né, o que é a família Bolsonaro dentro de casa. Eu quero mais é que o circo pegue fogo e que os bombeiros estejam de greve, né? Porque aí todo mundo vai ficar sabendo quem é quem ali. Agora, essa divulgação
Desses vídeos da Michelle, houve muitos comentários, Joyce, de que é uma briga por poder e que a Michelle estaria querendo a vaga à presidência da República, que é do Flávio Bolsonaro, e que, se houver a divulgação de mais vídeos que possam prejudicar o Flávio, a Michelle seria a única com o sobrenome Bolsonaro e que pode levar o espólio do Bolsonaro para a campanha ainda deste ano. Você vê essa possibilidade de que, se Flávio não puder seguir na campanha, a Michelle possa ser essa candidata? Nem se o Flávio Bolsonaro aparecer pelado na festa. Não existe essa possibilidade. Né? Eu até fiz um comentário esses dias que, na época do que a gente estava falando do Vorcado, que tem um vídeo que causou muito temor em Brasília, que é de uma pessoa, um ministro muito importante, pulando nu em pelo na piscina da casa de uma das festas de Vorcaro. Nem se esse caso fosse do Flávio Bolsonaro, existia a possibilidade da Michelle Bolsonaro sair candidata. Pura e simplesmente porque o que interessa ao Bolsonaro é manter o legado, né, esse legado que ele construiu, essa porção da extrema-direita, de gente desinformada, porque você tem dois tipos de eleitor do Bolsonaro, né? Três tipos, na verdade. O que odeia o Lula, que daí faz um voto anti-Lula, um eleitor que é mais desinformado, Maria vai com as outras, e você tem aquele eleitor que é fiel, né, que a gente chama de gado. Né? Então, ele quer manter esse espólio, ele quer se manter como o único grupinho de uma direita, que na verdade é uma extrema-direita. Então, tem que ser alguém que tenha um sobrenome Bolsonaro e sangue Bolsonaro. Mesmo que aconteça outros escândalos com Flávio, né, Jair Bolsonaro vai continuar alimentando a candidatura dele, sim. Ele não está nessa candidatura. Para ele ganhar ou perder, né, claro que ganhar tem o indulto, tem isso, tem aquilo, mas é mais do que isso. É manter esse espólio, é manter esse nome Bolsonaro vivo, porque se não der certo agora, tem 2030. Então, ele vai manter o nome do Flávio Bolsonaro, sim. Bom, eu já quero falar com o Felipe também, Joyce. Felipe Monteiro, que é o meu parceiro diário aqui do Contexto Metrópolis. E já quero perguntar para você também, Felipe. Você acredita que a Michelle vai continuar publicando vídeos, críticas e outras menções ao Flávio Bolsonaro para tentar desgastar a candidatura dele? Eu creio que não, Neila. Eu creio que o recado dela já foi dado, né? Já repercutiu muito, tanto favorável para ela quanto contrário a ela, né? O bolsonarismo, né, raiz, né, que abraçou o nome do Flávio Bolsonaro, impressionantemente acabou, né, indo em defesa do Flávio Bolsonaro contra a Michelle Bolsonaro. E ela claramente mostrou que ia se afastar um pouco do jogo, né? E a Michelle Bolsonaro é muito inteligente. Veja só, quando ela falou que ia se afastar do jogo, ela usou dois grandes conceitos, né, que pairam sobre o bolsonarismo. Primeiro, que ela falou, claro, ó, eu vou sair para cuidar do meu marido e da minha família. Ou seja, eu vou cuidar da minha família, né? Eu coloco a minha família em primeiro lugar quando tem conflito com a política. E o segundo recado que ela deu claramente é que ela estava cansada da política, dando a entender que ela estava cansada da política tradicional, né, de bater de frente com o establishment, né, bater de frente com o Ciro Gomes no Ceará, que é um político tradicional, né, ligado às oligarquias cearenses. Então, ela deu esses dois recados que, implicitamente, né, mostram claramente o valor do bolsonarismo. Né? E eu acho que o recado já foi dado. Né? Agora, na minha opinião, ela vai se afastar um pouco, né? Vai ver o circo pegar fogo, como disse a Joyce, né? Eu quero mais que o circo pegue fogo mesmo para ver exatamente o que tem, né, por trás de todas essas questões relacionadas com a família Bolsonaro, relacionadas com o PL. Então, eu quero que realmente que as coisas se revelem, né, à sociedade. Então, eu não creio que ela vai continuar batendo no Flávio Bolsonaro, não. O Flávio Bolsonaro, vamos também deixar um ponto claro, né? O Flávio Bolsonaro, ele meio que se estraga sozinho, né? Quando ele estava bem na pesquisa, aí apareceu aquela matéria da ligação dele com o Daniel Vorcaro, ligação dele com o Banco Master, né? E aí está repercutindo até agora, né? E quando ele, de certa forma, podia bater no PT, né? Até porque o caso do Banco Master e Daniel Vorcaro acabou sendo revelado a ligação com o PT da Bahia, aí surge a Michelle Bolsonaro, que mais uma vez dá fôlego à campanha
do presidente Lula. Então, na minha opinião, a Michelle Bolsonaro não precisa fazer mais nada, né? O Flávio Bolsonaro, e eles sabem, Neila e Joyce, eles sabem exatamente que tem mais revelação a sair sobre o Flávio Bolsonaro, né? Todo mundo sabe, todo mundo está esperando, né? Tem um site de notícia que toda hora fala que vai mostrar mais notícia relacionada com o Flávio Bolsonaro. O mesmo site que falou sobre a questão também envolvendo o Flávio Bolsonaro e Daniel Vocário. Então não tem por que ela entrar nesse jogo, até porque o jogo é pesado também. Então acho que ela tem mais ganhos se afastar agora e é isso que ela vai fazer. Agora, Joyce, a pergunta... Mas teve uma briga feia, viu, entre o Bolsonaro e a Michelle por conta disso. Ela não está assim perguntar tão isso agora. calminha. Eu ia te perguntar isso. Ela não está tão calminha, não. A Michelle, assim, quem conhece a Michelle, essa Michelle que se apresenta para o público, essa Michelle calminha, essa Michelle religiosa, essa Michelle compassiva, essa Michelle com um coração bonzinho, isso tudo é um personagem. A Michelle Bolsonaro é uma farsa, né? E eu descobri isso muito logo, no período de transição, por isso que acabei me afastando. Então, assim, teve algumas pessoas específicas que eu me afastei completamente antes de assumir meu mandato, logo no tempo de transição. E a Michelle foi uma delas. Então, a Michelle, ela é extremamente fútil, ela é extremamente egoísta e ela bate de frente em alguns momentos com o Bolsonaro. E bateu de frente com ele em relação a isso. Porque a grande pergunta quando saiu o vídeo era: o Bolsonaro sabia ou não sabia? Afinal de contas, os dois estão debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, ou ela fez escondidinho o vídeo, né? Então, ao que tudo indica, ninguém bateu esse martelo, fez escondidinho o vídeo, né? Tanto que os dois acabaram tendo uma discussão que todo o sistema, o pessoal de segurança ouviu, os vizinhos ouviram. Então, foi uma discussão com um tom bastante elevado e não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente que estava dentro do governo sabia de brigas homéricas ali entre os dois. Ela não é, assim, muito de se matar com a unha, não, sabe? Ela é tinhosa. Bom, eu vou aproveitar essa crise entre Michelle